Você quer aprender a criar uma carteira multisig utilizando o Solidity? Então, fica até o fim do vídeo que eu já vou te ensinar. Fala, Builder! Beleza? Meu nome é Guilherme Boaventura e eu falo da Web3 Dev. Aqui nós somos um canal de conteúdo exclusivo sobre Web3 para desenvolvedores. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como criar uma carteira multisig utilizando o Solidity. A gente vai fazer isso aqui através do Remix. E o que é uma carteira multisig? Uma carteira multisig é uma carteira onde mais de uma pessoa vai ter que aprovar para uma transação ser feita ou não. Por exemplo, a gente vai criar uma carteira multisig e vai definir como 3 pessoas como administradores dessa carteira. Então, quando uma pessoa fazer uma transação, só quando 2 ou mais pessoas aprovarem essa transação que ela vai ser feita. Só quando a maioria de pessoas que estão naquela carteira aprovarem vai ser feita. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem uma carteira de 4 pessoas. Uma transação só vai ser aprovada depois que 3 pessoas passarem por aquele processo de aprovação daquela transação. Então é muito legal e a gente vai fazer tudo isso aqui através do nosso navegador. Então, bora pra minha tela porque eu preparei um conteúdo muito legal aqui pra vocês. Vambora! Já estou aqui com o meu Remix aberto e eu já coloquei aqui a licença e a versão aqui do Solidity, né, de 0.8.2 a 0.9.0 e vamos aqui começar a codar esse contrato inteligente. Vamos começar aqui dando o contract multisig, que é dentro desse contract onde a gente vai digitar todo o código do nosso contrato. E vamos aqui criar uma struct. E o nome desse struct vai ser transaction. Caso você não sabe o que é um struct, a gente tem vídeo sobre isso lá aqui no nosso curso, dentro aqui do nosso canal do YouTube. Então acesse aí o nosso canal do YouTube para você ver um pouquinho sobre o struct. Vamos aqui dentro do struct, vamos dar um address payable spender, o int amount, o int number of approval e bool exec. Então a gente criou uma struct aqui. Uma struct é basicamente uma matriz com várias variáveis, onde fica mais fácil a gente acessar essas variáveis aqui e instanciar como se fosse um JSON mesmo. Eu acho que é assim que a gente pode falar aqui das structs. Vamos aqui agora criar um array, e o nome desse array vai ser admins, que é um array de address, onde a gente vai colocar os endereços dos nossos administradores. Vamos dar um int constant minimum, que vamos colocar aqui 3, um int transaction ID. Vamos aqui criar um mapping, esse mapping vem de address para bool. O nome desse address, desse mapping vai ser isadmin, para saber se é administrador ou não. Vamos aqui dar um mapping, um int, para uma transaction, né, para struct transaction, que vai ser transaction. E outro mapping, que vai vir de um int, e vai entrar dentro de outro mapping, que vai pegar um address e um bool, que é para ver se a transação já foi aprovada por aquela pessoa ou não. Vamos aqui criar 3 erros também. O que a gente vai colocar dentro desses 3 erros? Vamos colocar aqui error invalid address position. Vamos aqui criar outro erro invalid admin number, um int number, error duplicate address addr. Vamos aqui também criar um event. O nome desse event é create, que vai ser o event que a gente vai usar para criar uma transação. E fechou. Agora, vamos criar aqui um modifier, que vai ser um modifier para ver se a pessoa é administradora ou não. A gente tem uma biblioteca que a gente pode fazer isso, que é a biblioteca do OpenZeppelin mesmo, que é o OnlyOwner, mas aqui a gente está fazendo na mão. Então vamos dar o modifier onlyAdmin require isAdmin message.sender não é um administrador válido. Então as nossas variáveis aqui, os nossos modifiers, os nossos eventos e os nossos erros estão criados com sucesso.
Opa, o nosso modifier deu erro porque faltou um hífen 2 pontos no final. Fechou. Vamos aqui agora criar o nosso constructor. Para a gente criar o nosso constructor, a gente vai dar um constructor. E dentro dele a gente vai passar os endereços. Memory, que vai entrar dentro aqui de admins. E ele é payable. E dentro desse constructor, a gente tem que colocar tudo lá dentro dos admins. Tudo aqui dentro do nosso... Qual variável que a gente vai colocar? Dentro daqui, ó. Dentro dos admins aqui. E para fazer isso, a gente vai pegar aqui um array de endereços aqui no nosso construtor. E vamos dar um if admins.length. Se for menor que o mínimo, porque aqui a gente colocou o mínimo 3, então tem que ser pelo menos 3 administradores. Se for menor que o mínimo, ele vai dar um revert e vai dar um valid admin number. Eu vou copiar aqui o nome aqui para não dar erro. Invalid admin number. E vou colocar aqui o mínimo. Então, quer dizer que não chegou aos 3 administradores mínimos, né? O mínimo de administrador. Estamos aqui o nosso primeiro if. E agora a gente vai dar um for. A gente vai dar esse for para a gente conseguir colocar os endereços, todos os endereços que a gente passar aqui para dentro do nosso array. O nosso array admins ali. Então a gente vai dar um for o int i igual a 0, 2 pontos i menor que admins.length e mais. A gente vai fazer um if percorrendo aqui por todos os endereços aqui. Opa, aqui é 2 pontos. Fechou. Se admins em i for igual o address 0, se for igual ao endereço do contrato, a gente vai dar um revert invalid address. E mais um para continuar aí, né? O nosso if. Nosso for, desculpa. Então, nosso primeiro if aqui está criado. O segundo if é para saber se não tem o mesmo endereço duas vezes. Então, if is admins em i. Caso for o mesmo endereço, a gente vai dar um revert duplicate admins em i. Aqui tem um hífen. Fechou. Faltam os 2 pontos aqui, por isso está dando erro. Duplicate admins. Esse teclado está muito ruim. Beleza. Agora, caso tudo der certo, eu vou pegar o nosso isAdmin aqui, que é o nosso array ali, né? E dentro do isAdmin, a gente vai colocar admins em i igual a true. Fechou esse for aqui. Já fechou, a gente está colocando eles como true, né? E depois a gente vai pegar o admins, vai colocar i traço admins aqui, que aqui é agora que a gente está trabalhando com o nosso array. Fechou, nosso constructor foi criado com sucesso. Agora, o que eu vou fazer? Tem outras funções para criar, mas eu vou criar primeiro as funções privadas, que são as funções que a gente vai utilizar dentro das outras funções que vão ser públicas. Então, dentro dessa função privada aqui, vamos criar o nosso function sendTransaction. Vamos aqui como parâmetro colocar o ID e vamos colocar um private. E vamos aqui pegar o transaction storage. Vamos pegar aqui no traço transaction igual transaction em ID. E aqui a gente vai fazer a transferência, então, traço transaction.spender .transfer, e a gente vai transferir o transaction que a gente pegou aqui, .amount. Aqui em cima, o que eu estou fazendo? Eu estou basicamente pegando a transação aqui e estou colocando ela dentro do transaction, dentro de uma struct
esse transaction aqui, entendeu? A gente está pegando o transaction através da ID e está colocando ela dentro da struct para depois a gente conseguir pegar o transaction.amount, que a gente colocou um amount aqui. Então aqui dentro da struct a gente vai pegar o spender, que é a pessoa que vai enviar, transferir, né, que vai receber, transferir, e o amount, tudo aqui dentro daquela struct. E depois a gente vai pegar transaction.isActive, ponto falso, porque ela vai ser falsa porque ela já vai ser enviada. Então isso aqui vai ser a função privada de quando a gente enviar a transação de fato, quando a gente enviar ela. Vamos criar aqui outra função, que é a função calculate minimum approval. Vai ser uma função private view returns int min app, e essa vai ser a função para calcular aí quantos administradores vai ser preciso para aquela, como posso dizer, para aquela transação ser aprovada. Essa aqui é a função que vai falar, olha, de 4 administradores, 3 tem que aprovar. Essa função vai fazer essa continha. Então eu vou dar um int size para pegar o tamanho dos administradores, quantos administradores tem, né? admins.length, e depois a gente vai pegar o min app e vai fazer uma conta. Size vezes 70 dividido por 100. 70% das pessoas tem que aprovar. Então, se for 4, 3, se for 10 pessoas, 7 vão ter que aprovar, e etc., que é 70%. E essa função aqui vai fazer esse cálculo diretamente para a gente. Outra funçãozinha que a gente vai criar é a função getTransaction. Como parâmetro, a gente vai colocar o ID e vai ser uma função external view returns transaction memory e vai dar um return no transaction que a gente pegou de ID. Então, essas aqui vão ser as funções que a gente não vai utilizar diretamente, mas vão ser funções importantes para as outras duas funções que a gente vai criar agora, que é as funções mais importantes, que é a função de criar a transação e a opção de aprovar a transação. Então, vamos começar aí pela função de create transaction. Dentro dessa função, a gente vai colocar o amount e o spender. Então, dentro dessa função, essa versão vai ser external payable e somente o admin vai poder chamar essa função. Essa função aqui, a gente vai passar o valor da transação e o spender, a pessoa que vai receber ela. E depois que a gente passar esses valores vão entrar nessa struct que a gente criou aqui em cima. Então vocês vão entender melhor aqui quando eu continuar aqui codando a função. Mas fechou. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é dar um require para ver se o nosso message.value é igual a amount. Se não for, valor fornecido diferente da transação. Caso passar aqui nesse require, o nosso transaction ID, que é a variável que a gente criou lá em cima, vai adicionar mais um número aí, né, para ir acrescentando toda hora um ID novo na nossa transação. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa transação aqui dentro da struct. Então a gente vai dar um transaction storage tracinho transaction, vai ser o nome da variável aqui, igual a transaction in transaction ID. Então a gente está basicamente colocando aqui o ID da transação dentro da nossa struct. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai dar o traço transaction, porque agora quando a gente dá traço transaction, a gente já está falando com a struct, ela já virou uma struct, traço transaction.amount igual a amount, igual ao valor que a gente colocou aqui. A gente colocou aqui a amount como parâmetro da função. E a gente tem um amount aqui dentro da struct. Então, transaction.amount igual amount. Transaction.spender igual a payable, porque a gente vai trabalhar com ether aqui. Traço spender. Agora, a gente vai dar um transaction ponto is active igual a true. Então o nosso transaction ela vai estar ativa, o is active vai estar true. E aqui a gente vai usar o evento que a gente criou aqui em cima. A gente vai dar um emit create message.sender spender
e amount. Fechou? Quando a gente fazer isso aqui, o que a gente vai fazer? Vamos dar um approve transaction in transaction ID. A gente ainda não criou essa função de approve transaction, por isso que vai ficar dando erro aqui na nossa aplicação, mas a gente vai criar essa funçãozinha aqui agora pra gente conseguir utilizar aqui, que vai ser a função de aprovar a transação. Porque quando a pessoa criar a transação, ela mesma já vai aprovar, entendeu? Então, se for 4 pessoas aqui, quando a primeira criar a transação, ela já vai aprovar. Então, já vai ter uma aprovação, aí as outras 2 vão ter que aprovar ela para a transação ser feita, de fato, para o send transaction ser utilizado. Mas a gente vai fazer isso aqui na segunda parte do vídeo. Esse vídeo já tá ficando bastante longo, né? 16 minutos. Na segunda parte a gente vai terminar de codar e a gente vai testar esse contrato inteligente bonitinho aqui no nosso remix. Fechou? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Caso você tenha gostado, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Acesse também o nosso Discord. O endereço é discord.web3f.com.br. E eu vou ficando por aqui. Valeu!